vida. Se esquecemos do verdadeiro plano de Deus ao nos conceder o quê? A vida. Então por isso nós vivemos o quê? Vivemos mal. Amém? É que a palavra no século 21, irmão Isaac, entra de uma margem do ouvido e sai da outra. No intuito de que a palavra não fica retida na nossa vida. A palavra não fica conosco, a palavra some. Ouvimos hoje e daqui a alguns instantes aquela palavra que nós ouvimos faz o quê? Desaparece, evaporiza-se. Por quê? Porque ela entrou e fez o quê? E saiu. Amém. Hoje estamos mais motivados em ouvir gritarias do que ouvir a palavra de Deus. Hoje estamos mais motivados em ouvir termos codificados e descodificados do que entender a palavra de Deus. E eu fico assim muitas das vezes a pensar, irmão Isaac, na pregação e no modelo de ministrar de Jesus, e eu vejo Jesus a ensinar por parábola só nos casos que ele não quer que a população entenda. E quando ele quer que todo mundo entenda, Jesus fala com palavras que é miúdas, com palavras fáceis de se entender. Jesus ensina o povo sobre a palavra de quem? De Deus. Jesus não usa ali de magnatismo, muitos termos codificados, ou termos, se calhar, muito elevados da ciência. Não, Jesus ensina palavras miúdas. Por quê? Porque Jesus falava para uma camada pobre, uma camada rica, não é? Uma camada média. Então Jesus usava termos que todos eles podiam o quê? Podiam entender. E quando Jesus achasse que não, agora é hora de esconder alguma coisa do entendimento desse povo, Jesus pegava e usava o quê? Parábola, certo? Mas quando Jesus se ausentava da multidão, ao lado dos seus discípulos, Jesus ensinava as coisas da maneira que são. Amém? De forma a detalhar, de forma a esclarecer aquilo que ele noutra hora ensinou que por meio de parábolas. Amém ou não amém? E eu vejo hoje pouco modelo daquilo que é o modo e o método de Jesus ministrar. Por quê? Porque hoje nos limitamos no som da voz e não nos limitamos a entender a palavra. Ou nos limitamos na melodia do fundo da ministração e não nos limitamos em entender o que o versículo, o livro da Bíblia está enunciando. Hoje nos limitamos na qualificação do pregador, porque esse é bom pregador, aquele é mau pregador, esse pregador fala bem, aquele não fala bem, e bloqueamos a nossa mente no intuito de não entender aquilo que é a verdade expositada. Hoje, nos dias de hoje, nós nos limitamos em um movimento chamado movimento Pentecoste, não é que é um movimento da confusão, não tem nada a ver com Pentecoste, e não entendemos na verdade aquilo que a palavra de Deus está a falar. Amém? Razão pela qual hoje não vivemos segundo Deus, hoje vivemos segundo o parecer de quem? Dos homens. Amém. Qual é o parecer dos homens? O parecer dos homens é que você viva numa rotina. Hoje você faz algo e amanhã você faz o que você fez hoje. Depois da manhã você faz o que você fez daqui a 2 dias atrás. E você viva anos na mesma rotina, no mesmo proceder. Primeiro, a Sagrada Escritura, entenda bem, vai mostrar, eu particularmente olhei para a Sagrada Escritura e fiquei perplexo, porque a Sagrada Escritura mostra um dia de adoração a Deus, certo? Um dia. É um exemplo que eu estou aqui a trazer. Quantos dias? Quantos dias é que os homens, Deus, orienta aos homens a guardarem para o adorar? Um dia, certo? Então, nós vamos ver que um dia era o dia em que o povo todo se reunia para adoração a quem? A Deus, certo? Mas além desses dias, havia dias que os homens se encontravam para falarem de acordo com o quê? O reino, entenda. Não vão se encontrar exclusivamente só para ficarem ali, né? A realizarem o culto, mas se encontravam para falarem do quê? Do reino. Amém? No intuito de que cada um fosse esclarecido sobre o quê? Sobre o reino. Amém? E num dia se reuniam para adorar a quem? A Deus. Vê, até Jesus na terra não mudou isso. Jesus encontrou aquilo que é a orientação do Pai e Jesus obedeceu a orientação de quem? Do Pai, certo? Jesus disse, vê, eu não vim mudar a lei.
Eu não vim destruir a lei. Eu vim obedecer e até certo ponto ensinar como se obedece o quê? A lei. E você vai ver que todos os dias, irmão Isaac, programado para atividade na lei mosaica, Jesus se apresentava para atividade programada na lei que? Amém. E vamos dizer, não, Jesus morreu, ressuscitou, mudou alguma coisa. É mentira. Jesus não mudou nada. Jesus foi e os discípulos seguiram os mesmos passos de quem? De Jesus. Aquilo que era programado na lei mosaica aos discípulos, efetuaram. Amém? Você vai ver que nos dias de culto os discípulos se dirigiam aonde? No templo. Razão pela qual vai ver que quando Pedro e João deliberaram uma palavra de cura e de livramento naquele homem paralítico, eles estavam aí aonde? No templo. Para o tempo que foi determinado na lei, que eles tinham que se reunir naquele lugar. Amém? E eles faziam aquilo. Mas você vai ver no Atos que depois da evangelização, antes da evangelização, eles permaneciam unidos. Não quer dizer que eles estavam unidos, cultuavam das 5 até 0. Não. Eles permaneciam unidos no partilhar do pão, no partilhar da palavra, no partilhar da oração. O que quer dizer que eles eram próximos uns aos outros. Está entendendo? O que quer dizer que eles se encontravam, se reuniam para falar do reino. Amém. E quanto mais eles falavam do reino, mais eles davam glória ao dono do quem? Entenda uma coisa, não é muito relevante que você venha aqui e diz, Senhor, seja exaltado, para dar glória ao dono do reino. É muito relevante que você se lembre do reino e fale sobre o reino e vivas para o quê? Para o reino, para render glória ao dono de quem? Consegues me entender? Jesus disse, onde estiver 2 ou mais a falar de mim, não disse a cantar, não disse a pular, não disse a rebolar, não disse a xinguilar, não. Disse a falar de mim, eu lá estarei. Amém? Por quê? Porque só a atitude de você falar do reino traz o reino naquele meio. Amém? Quando o reino desce é porque o reino está se adorado. O que é adorar? Adorar é glorificar. Adorar é que? Exaltar. Adorar é levar no ponto mais alto. E quanto mais você fala de alguém, mais você lhe leva no ponto. Você vai conseguir me entender? Não é vir aqui inventar de música, não. Quantas músicas Paulo inventou? Quantas músicas João inventou? Quem lembra? Está escrito? Amém? Não está. Nós inventamos música como tivéssemos a inventar modelo de roupa. Não é isso. Adorar o reino é falar do reino, repito, é viver de acordo com o reino. É você não esquecer de quem? Do reino. Amém. E Paulo depois vai orientar, quando vocês se reunirem, Paulo está orientando, por quê? Porque a igreja chegou um tempo, se reuniam e falavam de qualquer coisa. Se calhar falavam de Pilatos, se calhar falavam de outro homem qualquer. Mas Paulo vai dizer que quando vocês se reúnem, não falem de qualquer coisa, não fofocam, não tragam assunto que não tem nada a ver. Falem do reino. Partilham entre vocês o quê? Os salmos. Se já partilharam os salmos, Paulo vai falar, cantem um cântico a quem? Amém. Para fazer o quê? Para adorar o dono do reino. E hoje nós não vivemos isso. Por quê? Porque hoje não nos ensinam isso, não nos ensinam o princípio de quem? De Deus, nos ensinam o princípio de quem? Dos homens. Como é que é o princípio do homem? O princípio do homem é que você vai na segunda-feira, no dia da oração de libertação ou de livramento, você vai na quarta-feira, no dia de oração das famílias, você vai na sexta-feira, no dia do clamor das coisas impossíveis, e você vem no domingo, no dia se calhar do culto especial, vê só o termo, culto especial. Esse é o programa dos homens. Deus não mandou nada disso. Consegues me entender? Mas pastor, está a dizer que não temos que ir no culto? Não. Amém?
Mas estou a dizer que você tem de aprender a viver no modelo de quem? De Deus, de Cristo, não no modelo de quem? Dos homens. E você vai ver que hoje a igreja ocupa muito tempo dos irmãos. E esses irmãos não mudam. Esses irmãos são os mesmos. Por quê? Porque ele tem 2, 3 horas na igreja, na oração do clamor impossível, mas uma boa parte do seu tempo está lá fora em conversas que nada tem a ver com quem? Com o reino. Está em debates que nada tem a ver com quem? Com o reino. Vai pesquisar na Google, na internet, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, conteúdos que nada tem a ver com quem? Com o reino. Esse não é um homem do reino. Esse é um homem da terra. Amém? Por quê? Porque na maior parte do tempo da vida dele, ele não glorifica o dono de quem? O reino. Amém? Ele tem 3 horas para glorificar o dono do reino e tem metade das horas para glorificar o dono do quem? Vocês conseguem me entender? Então você vai ver que os cristãos no século XXI se limitaram nisso. Se limitaram em quê? Em ir na igreja. Lembrar do reino aonde? Na igreja. E se esquecer do reino aonde? Em casa. Se esquecer do reino aonde? Na rua. Se esquecer do reino aonde? No trabalho. Se esquecer do reino aonde? Na escola. Se esquecer do reino aonde? Nas amizades. Ele se esquece totalmente do reino. E assim, ele só está ligado com o reino quando está na igreja. Por quê? Porque na igreja as suas emoções fluem. Por quê? Por causa da boa melodia do piano, por causa da boa melodia da guitarra, por causa da boa melodia da bateria, por causa da voz da irmã que está a adorar, por causa do tom vocal do irmão que está a adorar, por causa do movimento, da agitação, das músicas que ele gosta, razão pela qual a igreja hoje se tornou tipo um DVD, onde o irmão quer que cante na igreja aquilo que ele gosta de ouvir, aquilo que ele quer ouvir. Vê se ele gosta lindo ex, temos que cantar lindo ex. Se nós não cantarmos lindo ex, por mais que esse irmão não falar quando sair do culto, o culto para ele não foi bom. Por quê? Porque tinha que se cantar lindo ex, modelo do homem. Amém. E você vai ver nos apóstolos, será que os apóstolos sentavam para programar as músicas? Não, modelo do homem. Será que os apóstolos sentavam para programar como é que o culto vai ser? Como é que a presença do Espírito Santo tem de ser? Como é que a manifestação de Deus tem que ser? Não. Modelo de quem? Dos homens. Hoje nos ensinaram a preparar tudo. Amém. Enquanto diante de Deus não se prepara nada. Diante de Deus você chega, faz o que você quer fazer e Deus manifesta a sua glória na medida que Ele deseja que manifestar. Então você vai ver que por causa daquilo que nos formataram a fazer, nós limitamos a glória de quem? De Deus. E hoje Deus não age liberalmente como noutra hora agia. Por quê? Porque nós demos um programa a Deus. Consegues entender? Já não recebemos o programa de Deus. Nós estabelecemos um programa para quem? Para Deus. Nós dizemos, Deus, daqui até aqui tens liberdade, mas daqui até aqui chega. Então o que é que nós fizemos? Limitamos o nível de agir de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque estamos a fazer tudo ao contrário. Amém. Se calhar para ti, o que eu estou a te dizer aqui vai parecer um pouco inusitado, né? Não tem muito a ver, mas tem a ver. Hoje a vida da igreja mudou. A igreja de hoje não é a mesma. A igreja de hoje não é igual. Sabe por quê? Porque eu só sinto que eu faço parte de uma igreja quando eu estou na igreja com os irmãos a louvar. Tá vendo? Quando eu vejo os irmãos aqui a louvar, aquela vibração, eu sinto saudade daquela vibração que você está aqui e está sentindo tipo, todo mundo está cantando no último nível da nota dele. Não estávamos a cantar, estávamos a gritar. No último nível da nota, nossas veias todas de rosto. E os homens nos meteram na mente que assim estás a adorar a Deus. Estás a ver? Razão pela qual você vê a pessoa vai na igreja. Vê, metade dos que vão não se esforçam para adorar a Deus, se esforçam para depois da atividade não lhes falarem que eles não estavam a adorar a Deus. Estás a entender? E Deus não exige isso. Amém. Você vê então a irmã cantar com boi de veia aqui na garganta, tipo já vai morrer, tá lhe sufocar.
Ela lhe ensinou que essa é a forma que você tem que adorar a Deus. Hoje pegamos o modelo de adoração de Baal e trazemos para Deus. Não! Deus não pode ser adorado como Baal foi adorado. Amém. Deus tem que ser adorado da forma que Ele requer ser adorado, sem exagero. Deus não pede exagero. Deus não pede exagero. Deus pede simplicidade. Mas nós só exageramos, queremos infectar. Razão pela qual de tanto infectar, estamos a tirar aquilo que é espiritual e estamos a pôr para trás, e estamos a pegar aquilo que é mundano, que é carnal, que é degenerado diante de Deus, e estamos a trazer para adoração a quem? A Deus. De tanto exagerar, nós até estamos a rebolar na igreja. Por quê? Porque tu adorar a Deus, tem que inventar para adorar. Deus te mandou inventar. Você vê nos céus um mundo de adoração para Deus. Os anjos não rebolam. Os anjos não saltam. Os anjos simplesmente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, por todos os milênios, por toda a eternidade. E vê, Deus vê que essa é uma adoração viva. Não é pregadorização. É uma adoração o quê? Viva. No céu, que conhecem mais que adoração, estão adorando esse padrão. Vem agora na terra. Vê o século 21 como é que adora. Vê a juventude cristã como é que adora. Vê a igreja de Deus como é que adora quem? A Deus. Queremos inventar coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Daqui a nada vamos procurar começar a voar para adorar a Deus. Por quê? Porque estamos a inventar muita coisa. Você na tua casa, quando estás adorando, andas pular no quarto. Imagina você tá adorando lá e 0 hora a Deus, anda e grita. Há tempo que eu perguntei para Deus: Senhor, eu estava a ver esse acontecimento, o que está acontecendo? Nós temos que perguntar: Senhor, será que é surdo? Será que não ouves bem? Ou estás muito distante? Para que nós mudemos aquilo que é o padrão de te adorar. Entenda uma coisa que eu quero exclusivamente te esclarecer aqui. Irmão, estamos a viver mal. Estamos a viver mal. Estamos a levar mal a espiritualidade. Por quê? Porque o século 21 está a ensinar mal a espiritualidade. Amém. Deus nos disse que para você me seguir, tens que destruir a tua vida própria. Não disse isso. Quem lembra do dia que falamos sobre carregar a cruz? Quem lembra? O que é que significa carregar a cruz? Morte, né? Morrer para os seus desejos, certo? Quando ele está falando morrer para os seus desejos, quem lembra? São os desejos do quê? Desejos pecaminosos. Amém? Então eu posso ver aqui que tem igreja que fala aos irmãos: não estudem, vocês não vão levar diploma no céu. Você vê? E Deus, vê, Jesus vai falar: vocês precisam ver o que ele pede para matar. Matem o pecado. Não matem vossa vida. E hoje está a nos ensinar que nós precisamos matar o quê? A vida. Não é tua vida, irmão. Estão a nos pregar mal e nós estamos a entender também mal. Estamos a fazer tudo o que é mal. E o que que acontece? Nós vivemos a mesma coisa todos os dias. E eu talvez já muitos cristãos frustrados, estão ficar revoltados. Por quê? Porque eles veem que a vida deles não está a mudar. É a mesma coisa. Por quê? Porque concebeu-se assim a palavra e a palavra ficou assim. E nós falamos: não, Deus, precisamos mudar esse aspecto, certo? Então vocês que levam a perguntar: pastor, qual é o tema de hoje? O tema é: o tempo é a tua aurora. O tempo é a tua aurora. Entrando no trecho bíblico, a Bíblia vai dizer que há tempo para tudo. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Há tempo para tudo. Vou repetir para você entender bem. Há tempo para tudo. Diga comigo: há tempo para tudo.
Gratuita, mas há tempo para tudo. Há tempo Agora, para tudo. irmão, você tem tempo para tudo. Você particularmente, tem tempo para tudo. Você analisa a tua vida, será que tem tempo para tudo? Você notou que a Bíblia diz que há tempo para tudo, mas algumas vezes nós vimos que ficamos sem tempo. Até chegamos ao ponto de ficar sem tempo para orar. Chegamos ao ponto de ficar sem tempo para quê? Para meditar. Chegamos ao ponto de ficar sem tempo para falar do reino. Mas a Bíblia está dizendo, há tempo para tudo. Não é? Então, ou a Bíblia está a mentir, ou nós não estamos vivendo de acordo com o que a Bíblia quer. Orienta. Amém? A Bíblia diz há tempo para tudo. Vê só. Tem tempo para a criança passar todo o tempo deitado na cama. Tem tempo para a criança sentar. Tem tempo para a criança engatinhar. Tem tempo para a criança que fazer o tentém, né? Até andar, tempo para andar. E tudo isso é o quê? É um processo, certo? Tem tempo que a criança nem sorri, mas depois sorri. Tem tempo que a criança nem faz, não tem princípios de conversa, mas depois ele manifesta, certo? A criança vai aprender a falar, vai começar a falar um montante. É tempo. Há tempo que a criança só é amamentado. Não come nada, mas há tempo depois que mudam do leite, vão para uma papinha, né? Tá, dá leite, uma papinha, depois da papinha, leite, entra um molho de tomate com fungos, depois dali entra até chegar no tempo que a criança tá pegando um osso dele de frango sozinho, para fazer o quê? Para comer. Processo. E todo processo requer o quê? Tempo. Amém? Nós respeitamos esse tempo. Somos tão cristãos que nos esquecemos do tempo. E até Jesus tinha tempo. Já viste? Nós perdemos tempo, mas Jesus tem tempo. Você vê que quando viessem para fazer alguma coisa para Jesus que ainda não era tempo, Jesus falava, não, ainda não é tempo. Quando tentaram matar Jesus antes do tempo, ele disse, ainda não é meu tempo para morrer. E você vê que Jesus tinha tempo para tudo. Ora, ele sabia que não, esse é o meu tempo de pregar. Jesus está ali pregar. Mas quando Jesus sentisse que agora é meu tempo de ir orar, abandonava a pregação, de repente, e foi que? Quando ele sentia que agora é meu tempo de me conectar com os meus discípulos, ele se conectava com